Olá, Tainá. Vamos aí para o desafio número 4, questão 6. Vamos ver, essa questão é excelente, viu, Tainá? Muito boa para o Enem esse ano, muito legal. Então, eu vou resumir aqui. Então ele tem ele faz esse Millikan, ele faz um experimento onde ele borrifa, ele joga aqui dentro gotículas de óleo. Então várias gotículas são lançadas aqui dentro. E tem uma abertura, existem duas placas aqui, ó, você observa, tem a placa A e aqui embaixo tem a placa B. A está eletrizada positivamente aqui, ó, positivamente, e aqui embaixo negativamente. E ele diz que a distância entre as duas placas é 1,6 centímetros. Então, se você tem uma placa positiva e tem uma negativa, você gera um campo elétrico. Então, aqui dentro tem um campo, ok? Então, aqui tem um campo aqui dentro. Muito bem, então uma gotícula, ela vai passar aqui dentro, porque tem um orifício, você pode ver que tem um orifício, então a gotícula passa. E ele consegue fazer com que a DDP entre as placas seja ajustável. E aí ele ajusta de forma que, quando a DDP entre as placas vale 600 volts, a gotícula de óleo que você está vendo aqui, ela fica em equilíbrio. Veja bem, ela fica em equilíbrio. Então eu vou trazer essa gotícula para cá, porque o desenho está pequeno. Aí está aqui, ó, Tainá, está aqui a carga Q, tá? Carga Q. E aí eu tenho o peso. E tenho, claro, para ficar equilibrada, tem alguém para neutralizar o peso. Esse alguém é a força elétrica. E ela tem que ser para cima, né? Para equilibrar o peso, ela tem que ser para cima. E a intensidade, a força elétrica vai ter o mesmo valor do peso para poder equilibrar, ok? Agora uma outra coisa, Tainá, que eu consegui ver aqui, lembre daquela história, né? As linhas de força de campo elétrico vão do positivo para o negativo. Então veja só, ó, o positivo está aqui em cima, o negativo está embaixo. Então a linha de força de campo, ela está assim. Tá vendo aí? A linha de força tá do positivo para o negativo. Eu desenhei aqui, ó, no cantinho, tá vendo? Ó, a linha de força de campo. Então, como a força elétrica, ó, a força elétrica tá oposta ao campo, você sabe que a carga vai ser negativa. Então, já sei que a carga da gotícula de óleo é negativa, porque a força elétrica está contra o campo. Muito bem. Agora, eu pensei, bom, se está em equilíbrio, a força elétrica é igual ao peso, então eu faço força elétrica igual ao peso. Então eu não vou substituir não, eu vou colocar literal no final que eu substituo. Como é que calcula a força elétrica? Eu sei que campo elétrico é a força dividido pelo módulo de Qzinho. Você pode fazer meio pelos extremos, então a força elétrica vai ser a intensidade do campo vezes o módulo de Q. Ó, tá vendo como é que vai ficar? Então eu vou jogar aqui, ó. Força elétrica é vezes o módulo de Q igual. Como é que calcula o peso? M vezes G. Aí você pode tirar o módulo de Q, isolar. Módulo de Q é igual a massa vezes a gravidade sobre o campo. A massa ele deu, tá aí. A gravidade 10. O que é que está faltando? Está faltando o campo. Mas aí a gente vai fazer o seguinte, ó, massa eu tenho 1,2 vezes 10 a menos 12 vezes a gravidade 10. E aí emperrou porque eu não tenho campo, não é problema. É só você lembrar que o campo é uniforme, você tem duas placas paralelas, separadas de uma distância de 1,6 centímetros. Lembra do Edu? Edu, a relação Edu, tá aí, ó. Campo vezes a distância igual a DDP. Então, o campo eu não sei. Então, vai ser U sobre D. Então, a intensidade do campo será igual. Quanto é U? 6 vezes 10 ao quadrado. Dividido pela distância 1,6. Está em centímetro, tem que ser em metros. 10 é menos 2.
Então, a intensidade do campo, 6 dividido por 1,6, aqui deu nas minhas contas, Tainá. Essa minha conta deu 3,75. 3,75 vezes 10, a quarta, Newton por Coulomb, ou volts por metro, é a mesma coisa. Volts por metro ou Newton por Coulomb. Então tá aqui. Aí você volta e substitui. 3,75 vezes 10, a quarta. Então, módulo de Q será quanto? Ó, 10 vezes 1,2 vai dar 12. 12 dividido por 3,75, o meu deu 3,2. Então dá 3,2. O 4 sobe negativo, com menos 12 dá menos 16 Coulomb. Lembra que está em módulo, mas a carga é negativa. Então, carga menos 3,2, 10 a menos 16. Lembre, se a carga é negativa, a gota de óleo está com excesso de elétrons. E é esse excesso de elétrons que ele quer. Aí você tem que lembrar daquela fórmula que diz assim, ó, carga é mais ou menos N vezes E. Esse Qzão vai fazer o papel desse 3,2. Então, menos 3,2, 10 a menos 16. Se aqui é negativo, lá é negativo também, né? Porque o número de elétrons é um número positivo. Então, aqui menos N vezes a carga elementar, que ele deu no texto, 10 a menos 19. Tirando o valor de N, vai ficar 3,2, 10 a menos 16, sobre 1,6 vezes 10 a menos 19. Isso dá quanto, Tainá? Vai dar 2 vezes 10. 19 sobe, 19 menos 16 vai dar 3. Então, 2 vezes 10 a terceira é elétrons. Isso dá que letra? Vamos ver, Tainá, que letra dá? 2, 10 a terceira da letra A. Então tá aí. Resolvida a questão, Tainá. Beleza?